Olá! Hoje a gente vai fundo na Lei Magnitsky. É uma ferramenta assim que está mudando o jogo na justiça global. Vamos analisar juntos os materiais que explicam como essa lei, que nasceu lá na Rússia, virou um jeito de responsabilizar pessoas por abusos graves de direitos humanos e também por corrupção, né? Indo muito além da origem dela. Nossa ideia aqui é entender de onde veio, como funciona e o impacto real disso tudo. Ok, para começar. Tudo parte de uma história bem trágica na Rússia mesmo. É a história do Sergei Magnitsky. Ele era um advogado, né? Trabalhava com impostos e estava investigando uma fraude gigante, tipo 230 milhões de dólares. Envolvia reembolso ilegal de imposto e parecia ter gente do governo russo no meio. Ele trabalhava para Hermitage Capital, do Bill Brother. E aí, quando ele denunciou o esquema, em 2008, a coisa ficou feia para ele. Acabou sendo preso com acusações que pareciam forjadas. É. E as circunstâncias dessa prisão são chocantes e cruciais para a gente entender a lei. O Magnitsky passou 358 dias detido e as condições eram desumanas. Negaram tratamento médico para ele para coisas sérias: pancreatite, cálculo biliar. Terrível. Ele morreu na prisão em 2009, com só 37 anos. Investigações depois, até uma do próprio Kremlin, admitiram, olha, que ele foi espancado pouco antes de morrer. Essa brutalidade toda gerou uma comoção internacional enorme. Uma comoção que o Bill Browder, que era o chefe dele, usou para começar uma campanha assim incansável por justiça, né? E isso levou à proposta da lei lá nos Estados Unidos. Como que essa ideia virou lei de fato? Olha, foi um esforço interessante lá no Congresso americano com o apoio dos dois partidos. Senadores como o Cardin e o McCain lideraram isso. Em 2012, saiu a Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act. O diferencial ali, e bem inovador para a época, era focar em indivíduos russos específicos, gente ligada à morte do Magnitsky e outros abusos. Aí aplicavam sanções bem diretas. Congelar bens, proibir visto para os Estados Unidos. Era uma mudança de foco. A ideia era punir quem fez, e não o país todo com sanções econômicas amplas, sabe? Começou com uma lista de 18 nomes. Interessante essa precisão, né? Tipo um bisturi. Mas a coisa não ficou só na Rússia, ficou. Essa ideia parece que se espalhou. Exato. E essa expansão é fundamental. Em 2016, veio a Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. Aí sim, transformou a ferramenta. Passou a valer para qualquer pessoa de qualquer país envolvida em violações graves de direitos humanos, tipo tortura, execução extrajudicial ou corrupção significativa. Deixou de ser só sobre a Rússia, virou um modelo. E a aplicação nos Estados Unidos envolve vários órgãos: Tesouro, Departamento de Estado, Justiça. Quem executa mesmo é o OFAC, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, eles que põem a mão na massa. E outros países compraram a ideia também. Criaram tipo uma rede. Sim, formou-se uma rede mesmo. O Reino Unido, Canadá, a União Europeia, que até batizou o regime de sanções deles em homenagem ao Magnitsky, os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, Austrália, todos adotaram leis parecidas. E tem mais gente pensando nisso, tipo Nova Zelândia, Japão. Isso cria um efeito cascata, né? Um impacto maior. Tá, entendi. Mas na prática, quem já foi alvo disso, tem exemplos concretos para a gente visualizar melhor? Olha, desde 2017, a lista global já passa de 650 nomes, entre indivíduos e entidades. Os alvos são bem variados. Tem funcionários russos, claro, mas também autoridades da China por causa da repressão aos uigures lá em Xinjiang, militares de Mianmar pelas atrocidades contra os Rohingya, oficiais da Venezuela ligados à repressão e até figuras políticas por corrupção, como um ex-presidente da Câmara do Haiti, o Gary Baudot. Só no ano passado, 2023, foram 78 novas designações. Mostra que continua bem ativa. Bloquear bens, negar visto. Isso funciona mesmo com gente poderosa? Que talvez tenha dinheiro fora, redes de contato? Qual é a força real disso no fim das contas? A força pode ser, assim, devastadora. Cortar o acesso ao sistema financeiro americano significa, na prática, bloquear quase tudo em dólar. Cartão de crédito internacional é o que alguns chamam de morte financeira. E tem um efeito de dissuasão também, sabe? A exposição pública na lista do OFAC, a lista SDN, aquela de Specially Designated Nationals, e o isolamento internacional que causa.
com vários países coordenando, fica difícil achar para onde correr. Entendo o poder. Mas imagino que uma ferramenta forte assim também receba críticas, não é? Com certeza, as críticas existem. Uma linha forte é a da soberania nacional. Alguns países veem como interferência externa, né? Uma ação unilateral. Outro ponto bem sensível é a questão do devido processo legal. Como é um processo administrativo, não tem um julgamento formal antes de aplicarem a sanção. E para sair da lista, a pessoa que foi sancionada é que tem que provar, basicamente. Provar que não teve envolvimento, ou que mudou de comportamento, ou que a justiça já foi feita de outra forma. O ônus da prova inverte. Então, para a gente amarrar aqui, a Lei Magnitsky e essas leis parecidas pelo mundo representam uma mudança importante, né? Focando na responsabilidade individual para tentar evitar aquele sofrimento geral que sanções econômicas amplas podem causar. Uma tentativa de justiça mais cirúrgica. Exatamente. Olhando o quadro maior, ela dá uma ferramenta mais precisa contra a impunidade, especialmente em casos de corrupção e abusos de direitos humanos que cruzam fronteiras. Mas, ao mesmo tempo, levanta uma questão fundamental para a gente pensar. Como que a gente equilibra essa busca por justiça global com o respeito pela soberania dos países? E como garantir que o uso dessa ferramenta seja ético, eficaz e não só mais uma peça no xadrez geopolítico? É um debate que está longe de acabar e continua evoluindo.